Eu tenho uma palavra de Deus para você e quero que você receba esta palavra. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá este recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Pelo calendário maia, o mundo deve se acabar esta semana. A data 12 de 2012 é uma data que há milhares de anos consta como uma data de destruição. Alguns profetas do Apocalipse já colocaram essas datas. Essa semana nos Estados Unidos, as pessoas estão comprando água, comida, alimentos perecíveis, não perecíveis. Estão preparando subterrâneos.
As famílias estão tratando de comprar aquilo que é necessário para a sobrevivência. Porque há quem diga que precisa se preparar, porque aqueles que passarem esse tempo agora, saem na frente lá, com uma sobrevida garantida. Toda a Terra e toda a tecnologia está voltado para o cosmos, de onde pode vir a destruição, alinhamento de planetas, algum grande meteoro. Vocês sabem que, em todo tempo, os meteoros estão aí chocando no cosmos. Alguns grandes e pequenos, algumas são sentidas, outras não, são dispersas, evaporam. Todos estão atentos. A palavra de Deus diz que este dia ninguém sabe. Desta hora ninguém pode afirmar. Houve um momento que fizeram essa pergunta ao Senhor e ele disse: só o Pai sabe. E se só o Pai sabe, é um atrevimento de nós, figuras pequenas e insignificantes, profetizar tal coisa. Mas tem sinais nos nossos dias que são sinais claríssimos de que o tempo está chegando. No Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, vivemos este semestre, o semestre do medo. O confronto entre os homens chegou a um nível irracional, onde alguém para do teu lado com uma moto, com um carro, e despeja em você um pente inteiro de uma arma automática e vai embora. Morre-se mais em São Paulo todo dia do que a guerra interna da Síria, do Líbano, de Israel, dos palestinos. Morre mais. Morreram mais PMs em São Paulo do que todas as guerras que hoje estão aí acontecendo. Nós que ficamos assustados diante do Jornal Nacional e dos noticiários, pois a guerra está aqui, a morte está aqui, os acontecimentos estão aqui. Lá fora, sinais naturais. A natureza, na sua exuberância e domínio, mostra sua soberania e seu poder. Não há quem possa deter as águas, nem o fogo. E aqui, os homens. Por que chegamos a esta situação tão desesperadora? Quem viveu em São Paulo na década de 50, 60, como eu vivi, aqui era uma metrópole tranquila. Passeávamos na rua, as pessoas sentavam à calçada. Por que recrudesceu tanto? Por que piorou tanto? A palavra de Deus fala sobre isso. O coração das pessoas, o endurecimento, como nunca houve. Eu vejo governadores, ministros, secretários, autoridades se reunir. O que devemos fazer para minimizar isso? Quais as atitudes políticas que temos que resolver para acabar com isso? Porque os bandidos matam soldados e os soldados matam bandidos. E no meio dessa guerra, inocentes cidadãos também perdem a vida. E nem sabemos bem
se os matadores maiores são os bandidos ou se são policiais. Há toda uma investigação no sentido de descobrir isso. A verdade é que toda noite, em todo lugar, pessoas inocentes e não inocentes são tombadas. Que medidas podemos tomar? O que podemos fazer? Onde está a culpa destas coisas? Podemos citar algumas. A televisão que está aí ensinando a guerrear, matar, a julgar, a roubar. Incrível, se você hoje tiver filhos pequenos que gostam desses jogos eletrônicos, eu vejo o meu netinho vendo, jogando, incrível. Batalhas campais, mortes. A maioria dos jogos é exatamente quantos eu mato, quantos vou matar, quantas vidas vou ter. Mas não poderia ser isso só, isoladamente. Não seria esta liderança política, autoridades, que deveriam ser exemplos para nós, e nós assistimos na televisão de que eles são os piores bandidos, muito mais profundos, inteligentes, periculosos, do que esses que chamamos de marginais. E que para a juventude eles olham isso e dizem, vou me espelhar em quem? Não tenho mais referencial. Honestidade não é coisa do nosso século, integridade não é coisa do nosso século. O que importa é ganhar dinheiro. Como vou ganhar não importa. Os meios não justificam os fins, e os fins justificam os meios, e assim vai tocando. E aqueles que não se preparam, não projetam, não têm sonhos, de repente querem alcançar o mesmo equilíbrio daqueles que lutaram, daqueles que semearam. E aí então parte para o absurdo de roubar, matar. Vivemos isso como nunca se viveu. Podemos entrar em uma discussão aqui política, ética, a respeito de por que estas coisas estão acontecendo. Mas, na verdade, o capítulo 9 que nós lemos de Apocalipse fala do que aconteceria nos últimos tempos. Diz a respeito de como viriam estas coisas, de como elas, a sequência que elas viriam. Começa com a caída satânica lá, alguns séculos atrás, aquele que foi separado para adoração a Deus, e de repente se insurge e é lançado. O capítulo começa dizendo, e ele foi lançado do céu para os abismos. Ele é aquele que governa os abismos. E é desse abismo que surgem os gafanhotos, com poder de escorpião. E eles não vêm principalmente para matar. O pior das coisas que estão ocorrendo não é o matar, mas é o atormentar. O maior problema que nós temos hoje não é as perdas, mas é o tormento da nossa mente. É o tormento da nossa alma. Não basta trabalhar, não basta viver em família, não basta agir de forma comportada. O grande problema é o tormento. Você encontra as pessoas quase todas estressadas,
esgotadas, desanimadas, cansadas. E eu fico olhando para o texto da palavra de Deus que diz: gafanhotos do inferno não vêm para matar, mas vêm para atormentar. E o atormentar é o problema do ser humano hoje. Atormentar é mais do que a falta do dinheiro. Atormentar é mais do que a falta de emprego. Atormentar é mais do que todas as dificuldades juntas da sociedade. As pessoas estão atormentadas, muito atormentadas. E esta ação é a ação desses gafanhotos do inferno. Gafanhotos que vêm e agem como escorpiões. E eles proliferam. Você sabe que o escorpião não tem macho? Escorpião só tem fêmea. É um bichinho que se multiplica, porque ele não depende de homem para se multiplicar. O escorpião, ele é macho e ele é fêmea. E ele, na sua capacidade de vida, ele é capaz de se auto-fertilizar. Então, o escorpião se multiplica. Esse escorpião amarelo que dá nas construções, onde tem madeira, um escorpião que em 24 horas gera uma dor em você insuportável, mata ou te deixa prejudicado. Esse bichinho se multiplica sozinho nos tijolos, nos quintais. A palavra de Deus fala que esses gafanhotos agem como escorpiões que se multiplicam. Multidão e multidões. Você abate um demônio aqui, levanta 10. Você abate 10, levanta 100. Eles se multiplicam. É uma luta desigual para qualquer pessoa. Eles atormentam. O texto diz que eles têm uma aparência de cavalos de guerra. Tal é o preparo que eles têm, a força que eles têm de combate. Eu fico vendo hoje, uma das coisas que eu sempre gostei foi uma bela motoca. Nunca pude dirigir porque não tem um bom equilíbrio e tal, mas acho a motoca uma coisa linda, né? Gostosa, ágil. Num trânsito como o nosso, a moto é a coisa, né? Quase que São Paulo poderia dispensar os automóveis e viver na moto. Mas hoje eu vejo moto como gafanhoto. Porque hoje, quando o cara te dá uma encostada no carro e uma acelerada, gafanhoto dos infernos, aí vem bala. Motociclistas inocentes ter morrido só pelo fato de estarem sentados em cima de uma moto. Porque os policiais estão tão assustados que hoje ser motociclista em São Paulo é um péssimo negócio. Porque tenho visto em blitz um atendimento desumano aos usuários. Porque parece, no tormento da presença maligna, que todo motoqueiro está ali pronto para descarregar um pente na tua cabeça, no teu carro. E eles têm sido alvejados de forma comum pelo tormento que passam todas as pessoas. A palavra fala em cavalos de guerra. Na característica desse gafanhoto, fala que ele tem uma coroa. Você lê claramente que ele tem uma coroa.
Esses seres que atormentam, eles têm uma coroa. É sinal de que eles têm uma liderança. Eles têm um rei. A liderança dos gafanhotos dos infernos é a liderança satânica de Lúcifer. Poderosa de Lúcifer. Eu pregava aqui na quarta-feira dizendo, ele é autoridade credenciada. Lúcifer não foi qualquer um. Na hierarquia dos anjos, ele era o terceiro. A Bíblia fala do querubim ungido. Acima dos querubins, só tem o trono do Senhor e os serafins que voam em torno do trono. E tem que voar porque no trono não se para. E os serafins estão ali nessa cobertura. Abaixo dos serafins, os querubins. O próprio. Ele é uma autoridade. Nunca o Senhor colocou-o como um lixo qualquer. Ele é a coroa dos gafanhotos. Ele é a coroa, é a cabeça dos escorpiões. Atrás dos atormentadores está Satanás, para atormentar, para acabar, levar as pessoas ao desequilíbrio. Uma segunda característica e aspecto desses elementos de guerra é rosto de homem. Gafanhoto com rosto de homem. Isso significa que eles têm inteligência. Os seres diabólicos, malignos, espirituais do mal, não são criaturas burras, atrasadas. Tem comando, tem estratégia e tem inteligência. São seres inteligentes. Então é preciso que você considere as suas ações. Porque você não está lidando como uma mosca ou com um humilde gafanhoto que entra na tua casa, um serzinho tão bonitinho. Mas você está lidando com estas forças tão malignas. Rosto de homem significa inteligência. O texto fala que eles têm cabelos de mulher. Isso tipifica sensualidade. A mulher é a maior bênção que pode ser dada a alguém. Não há nenhum homem nessa terra que possa dizer assim, eu dispenso a presença da mulher. Por mais brincadeira que possamos fazer a respeito das mulheres, nunca ela será um ser desprezível. Um pastor um dia desse pregava que a mulher nasceu depois de Adão, é porque o Criador não queria que ela desse mais palpite. Então, como nasceu depois, já estava tudo pronto. Porque senão ia atrapalhar o jardim, né? Ela diz, põe mais uma florzinha aqui, põe mais uma florzinha ali, põe mais uma florzinha ali, põe. A mulher é uma grande bênção. Ela é um ser indispensável em todas as áreas. No entanto, quando a mulher utiliza o que nela tem, que é a sua sensualidade, é um gafanhoto que a atormenta, que aterra. Muitos homens e famílias estão destruídas por a palavra chamada sensualidade. E o gafanhoto do Apocalipse
não é diferente. Ele ataca na área da sensualidade. E vai daí tipificando o tal gafanhoto. Suas atitudes, como ele age, como ele faz. A palavra diz que ele tem uma carcaça, uma proteção, como se fosse uma armadura de ferro. Essa carcaça tipifica a proteção. Para derrubar esse gafanhoto não é fácil, porque ele se autoprotege. Ele tem. Voltando para a moto, eu fico assustado quando vejo as pessoas atrás de um capacete, matando e destruindo. O capacete é uma couraça que bloqueia a visibilidade, a identificação e o protege. Apocalipse fala do gafanhoto protegido. E é por isso que armas humanas não matam esse gafanhoto. Atitudes humanas não derrubam este gafanhoto. E ele sai por aí, picando como um escorpião, matando e destruindo a quem ele puder. Como que ele ataca? O pior dos ataques é o ataque mental. É o que nós chamamos de influência satânica. O que mais leva as pessoas a serem atormentadas é a influência que ele age sobre nossos pensamentos e sobre nossas emoções. Nós temos a parte espiritual, que é o nosso contato com Deus. Nós temos o físico, que é o nosso organismo. E temos a nossa alma, que guarda as emoções, os pensamentos, a vontade, os desejos. O escorpião trabalha duramente sobre isso. Ele trabalha na tua alma, porque trabalhando na tua alma, ele mexe com as tuas emoções. Ele faz você ter leituras erradas, interpretações erradas, atitudes erradas, e te leva a perder o controle e o equilíbrio sobre todas as coisas. O gafanhoto não vem necessariamente com uma pistola disparando sobre a tua cabeça, no sentido balístico, mas ele vem no teu pensamento, ele vem no teu coração, ele vem na tua emoção, ele deturpa as coisas, ele é mentiroso, ele é falso, e ele muda a sua atitude pela tua cabeça. Você precisa ter força para que ele não alcance a tua alma, não mova sobre o teu, porque no espírito não te toca, mas ele toca nos teus sentimentos. É importante que você possa olhar para todas essas coisas e ver até que ponto você não está sendo atormentado e não está vivendo essa tormenta. No versículo 4 da leitura, diz que ele só não toca, ele só não pode tocar naqueles que têm o sinal de Deus na testa. Dá uma glória a Deus, cara. Vou pegar o sininho lá, hein? Ele não pode tocar. Mas ele insiste. Ele incomoda. Aí, neste versículo 4 do texto, é que está a resposta. Por que você precisa de Deus?
Por que você precisa se converter ao Senhor? Por que você precisa passar pelas águas do batismo? Por que você precisa receber o Espírito do Senhor na tua vida? Porque o sinal de Deus é sinal espiritual. Sabe, você não tem uma carteirinha, nem legítima, nem falsa. Você pode dizer assim, gafanhoto dos infernos, dá licença. Você sabe com quem que você está falando, seu cachorro? Ele não reconhece, ele não lê carteirinha de identidade. Ele vê o sinal espiritual que está na sua testa. Eu não quero que você seja membro da igreja do Evangelho Quadrangular. Muito embora, gostaria muito que você fosse estar conosco, dividindo esse projeto. Gostaria muito que você estivesse nesta igreja sempre, de ver aqui, envelhecer vendo você. Mas o que eu quero, na verdade, é que você, passando por muito tempo, ou por pouco tempo, por este lugar, eu consiga colocar em você a marca do Cordeiro. Pela internet nós falamos nesta hora, neste momento, com milhares de pessoas. Milhares de pessoas acessam durante a semana para ouvir esta mensagem. Não ganhamos um tostão por isso. Ninguém nos manda nenhum elogio, nenhum abraço, coisa. Fazemos isso porque queremos a marca, a mesma marca que está neste teatro, neste lugar, sobre todas essas pessoas que acessaram a internet, que programaram ou não programaram, mas de alguma forma recebem esta bênção. Primeira coisa que você pode fazer por você é o reconhecimento do tormento. Estou sendo atormentado. Sim ou não? Essa resposta tem que ser direta. Reconhecer-se doente, atuado, é o princípio para uma tomada de posição. É muito importante que você diz, estou literalmente atormentado, preciso de cura. Segunda coisa, é isso que você está fazendo aqui agora, buscar a comunhão com Deus para poder repreender, declarar guerra, não acomodar-se diante disso. Não é você fugindo para o monte, nem para o buraco, nem correndo, viajar. Isso é lazer, isso é ótimo. Você pegar um avião aqui e viajar, pegar um navio, isso é bênção. Mas não faça isso fugindo do tormento. Tormento não se resolve se afastando. Dormindo em casa o dia inteiro não resolve problema de tormento. Tormento se resolve declarando guerra a Satanás. Se eu tenho um sinal na minha testa, então me aguarde, gafanhoto, que eu vou me levantar contra você. E não vai ter coroa na cabeça, não vai ter cabelo de mulher, não vai ter couraça no corpo, nada que vai te garantir, porque eu vou contra você, em nome daquele que já te expulsou uma vez. Sabe qual é a estratégia do gafanhoto? Ele tem certeza que, começando a te atormentar, você vai ter medo. É a primeira coisa que nós temos.
tormento começa, você vai estar inseguro. Dê uma apertada financeira, você já fica apavorado. Apareceu uma febrezinha maior lá em casa, meu Deus do céu, você já está achando que é um câncer mortal. Furou o pneu do carro, você já acha aquilo o máximo. Alguém bateu na tua traseira, você... diabo conta com a tua insegurança. Isso é guerra dele. Primeira atitude é: estou sendo atormentado, seu cachorro, mas eu me levanto contra você, onde você estiver, porque você tem couraça, eu tenho mais do que isso, eu tenho sangue de Jesus correndo pelas minhas veias, e eu vou contra ti, com autoridade, daquele que pisa escorpiões, daquele que mata os gafanhotos, e daquele que não tem medo de derrota nenhuma. Mas você é um molão. Como explicar isso? Muitas vezes eu sou até mal entendido, agressivo. Pastor, não pode ser agressivo. Quantas vezes, para não magoar, você não diz, você não fala? É difícil você dizer para uma pessoa: querida, você está atormentada, você precisa de ajuda. Porque se você falar para alguém assim, você está atormentada, é politicamente incorreto. Então você fica agradando. Você não enfrenta. Enfrentar a realidade é uma forma de repreender o mal. Amém ou não amém? Amém. Você precisa perder o medo do enfrentamento. Você precisa apenas, identificar o seu fervor e ir para cima. Se você não repreender a sua tristeza, não tem jeito. Se você não repreender a sua raiva, aprender a curar a raiva. Temos raiva? Temos. Jesus teve, todo homem tem. Ira? Temos. Apenas nós aprendemos a controlá-la. Se você não aprender a perdoar e tornar rápida a recuperação, é uma loucura. A mágoa que você precisa aprender a tirar do teu coração. Todo ser magoado, ele é atormentado. A resposta à mágoa é tormento. Eu já fui em Fernando de Noronha. Lugar ótimo para você ficar lá em cima olhando para o mar. Resolve o tormento? Tormento se resolve com enfrentamento. Olha que cavalo dos infernos. Cavalo guerreiro, eu sou mais guerreiro que você. O teu rei é aquele safado que foi jogado para fora de lá. Mas o meu rei é aquele que vive para sempre. Sabe? Verbaliza, expressa. Você não tem coragem de expressar. Você tem medo de verbalizar. Tem momento que você tem que sair na tua casa, faxina, louvor alto, glorificação, e toma Satanás, e toma Satanás, e toma Satanás. E vai ouvir. Cante um hino. Ore em línguas.
Você vê se ele não dá no pé, se ele não sai fora, se ele não toma outra direção, se ele não move em outra direção. Mas você que tem aprendido isso, não toma essas atitudes, tomam outras atitudes paliativas. Eu estava tão chateado esta semana, que eu não aguentei, parei numa lanchonete, e fui tomar sorvete de Esquibom, é uma delícia. Eu tinha lombriga de sorvete Esquibom. E eu comi um, e estava tão bom, eu comi 2. Estava tão gostoso, eu comi 3. Já que tinha comido 3, comi 4. A dona da lanchonete falou: Seu Jonas, eu sei que o senhor não pode. Saí de lá sem lombriga, mas chateado como estava, não adiantou coisíssima nenhuma. Chocolate não resolveu o meu problema. Eu disse: agora eu estou atormentado, mas em compensação, medidas paliativas, tratamento paliativo. Você precisa de um tratamento de choque. Você precisa de uma cirurgia profunda. Você precisa de uma mudança profunda para que você retome a paz. Dentro de você, primeiramente, dentro da tua casa depois, e depois no trabalho, na vida social, em todo canto. A paz vai chegando, vai voltando, vai passando as dificuldades, e você vai renovando. O texto que nós lemos, na verdade, é a 5ª trombeta. Você pensa, quantas trombetas faltam? Falta a 6ª, que um outro dia eu prego. E a 7ª trombeta já é a vinda do Senhor Jesus. Na 7ª trombeta, este mundo já pertence ao Senhor Jesus. Concluindo esta mensagem, vivemos o tempo da 5ª trombeta do Apocalipse. E isto não é profético. Isto está escrito na palavra de Deus. Não foram os maias, nem foram os profetas do século 18, 19, mas a palavra de Deus está dizendo: falta a 6ª, falta a 7ª. A 7ª já é o governo do Senhor Jesus. Pode ser que esta semana seja o tocar da 6ª trombeta, e é o fim. Pode ter uma coincidência, você acordar esta semana e a história acabou. Pastor Paulo não vai mais ver Ceará? Vocês não vão nem passear? Né? Doutora Marla não vai nem ver a Alemanha lá na... Entendeu? O Corinthians não vai ser campeão? Nem vai voltar para cá. Já vai ficar lá. Né? Tudo pode terminar, sim. Não da forma que os maias estabeleceram. Não da forma com que os físicos querem dizer. Mas a palavra de Deus diz: estamos na 5ª trombeta. 5ª trombeta. Os gafanhotos e os escorpiões estão por aí. Estes 5 meses que Apocalipse fala, estamos no 3º mês desses acontecimentos. Apocalipse fala em 5 meses de tormento.
que esse tormento passe sobre nossa cidade. Aqueles que estão nos acessando pela internet, é importante que saibam que na cidade de São Paulo, no Brasil, vivemos essa experiência tão dolorosa. As pessoas são atacadas nas ruas, mortas. Os policiais são alcançados por bandidos e vice-versa. E a cidadania, o povo assustado, não sabe para onde correr. Brasil não vive a crise da Europa, não vive os problemas naturais da Ásia, mas vive o tormento do gafanhoto descrito na palavra de Deus. Eu repreendo toda a força do mal. Eu repreendo o gafanhoto que está na tua porta. Eu repreendo o escorpião que está se multiplicando na tua casa. Sabe, ele não vai mais se autofecundar, nem vai multiplicar. Porque sobre a tua vida, o escorpião não vai. A serpente não se levanta. O leão é amarrado, sustentado. Eu protejo os teus filhos. Eu protejo a tua casa. Eu protejo o teu trabalho. Eu protejo o teu dinheiro. Eu protejo a tua saúde. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, a proteção de Deus sobre a tua vida. Isso diz a palavra de Deus. E nisto eu preguei neste domingo para você.